arquitetura, agora acho que o pessoal fica curioso, né? A gente falou tanta coisa que ele se conecta a tudo, né? Conta um pouco pra gente como funciona. Eu conheço, porque Strong trabalha com Dark Trace, a gente conhece, né? Então conta pra gente como funciona essa arquitetura, quer dizer, tem agente, como é que funciona? Ele se conecta em quê? Você se conecta em tudo, pega a informação de tudo, ele pega todos os logs, não pega? Como ele funciona? Perfeito. Explica pro pessoal como tem que funcionar o machine learning. Meu dia a dia. Vai lá. Não, perfeito. Bom, como o Davi comentou, a gente tem uma abrangência muito grande assim, em relação a capilaridade, né, de atender cloud, atender ambiente industrial, etc. Assim, soluções para tudo, vamos lá. Supondo que você tenha, mudaria o trabalho de casa, via VPN. E o Dario está viajando. Levou o computador da empresa, e aí vai entrar algumas variáveis, tipo, se a empresa tem uma imagem, né, que é pré-formatada, tudo, ou se não tem. Então, todas essas variantes contam no final da conta, né, no final das contas. Mas supondo que o Dario viajou. O Dario foi lá, acessou um site, no café, alguma coisa lá em Paris. Legal, se infectou porque tinha sei lá, uma Gostei página... do Paris. Você comentou de viajar o mundo, né? Começou. E aí você entrou numa página qualquer, tinha lá um malware lá, um JavaScript, tipo background lá na página, carregou, tá lá, o malware na sua máquina latente, você não tem a menor ideia. No momento que você se conecta na sua rede, pode ser que tenha um malware, né? Hoje em dia já tem malwares bastante inteligentes em relação a isso, ele vai perceber que você está numa rede corporativa. Olha que legal, está na hora de eu sair da casinha. E aí que ele se espalha. Mas como é que eu poderia fazer isso? Para que ele não chegue ao ponto de entrar na VPN da minha rede e levar esse malware que eu também não sei que está na minha máquina para dentro da minha rede. Então a gente também tem esses agentes, endpoint que a gente chama, que ele já toma ação dentro do próprio endpoint. Ele já tem a inteligência, toma a decisão por conta do quê? De saber exatamente isso que você acessou. Se aquilo é normal, não é, anômalo, não é, se já fez, não fez. Então ele vai pegar toda aquela massa de dados e independe de você estar na empresa corporativa, rede corporativa. Ele vai estar lá em Paris, você vai acessar isso, ele vai te proteger e vai bloquear ali, sem legal, você com saber. a gente dentro das máquinas. Então, seria uma primeira forma de instalar isso. Essa é uma possibilidade. A outra, assim, sem a gente, de fato, no momento que você conectar a rede, ainda assim vai ter a proteção na própria rede lá segmentada, não tem problema. Ele vai proteger igual. O que eu quero dizer assim, você tem um step, uma proteção adicional. Duas camadas de cobertura, né? Você não precisa chegar lá, você pode proteger lá na ponta, né? Que isso é muito, não é tão comum, né? O próprio agente tomar ação autônoma. Antigamente, igual se você pegar um antivírus, por exemplo, um EDR hoje em dia, né? Antigamente ele não fazia isso, né? Hoje em dia tem algum outro ali, talvez tenha uma capacidade um pouco melhor, mas assim, nunca teve isso. Sempre teve que voltar para a rede corporativa, levar isso para lá. Se ele não detectasse, infectava a rede inteira. Então, assim, hoje essa questão da inteligência de tomar a decisão na ponta já é muito importante. Tá? Isso é um ponto, né? Em relação ao tráfego, assim, a gente tem a visibilidade de tudo que é fluxo de dados de rede dentro da empresa. Então, assim, no momento que você pega todos aqueles dados ali espelhados, né, que a gente chama que é o mirror, né? Você faz essa coleta de dados. Então, o primeiro ponto as soluções nunca estão inline. Então, assim, 0, nada impacto na sua rede. Não é negócio de soluções que você bota no meio do caminho e se ela para tudo. Tipo um IPS da vida, um IPS, né? que faz uma inspeção de pacote, por exemplo, né? É um processo complexo, porque você tem que instalar certificados nas máquinas. E assim, todo o fluxo de inspeção de HTTPS, por exemplo, passa por essa solução. Se em algum momento acontecer um bug ou qualquer coisa, para a rede inteira. Uma regra configurada errada. Uma regra configurada errada, exatamente. Então, assim, a gente trabalha sempre em paralelo, né? Sempre, mesmo até nas soluções de e-mail, que a gente chama que esse mirroring, né? A cópia de dados, a gente faz através das regras lá que a gente chama de journaling, mas ainda assim o que fica sempre paralelo. Embora a gente esteja ali, às vezes tem umas confusões que as pessoas pensam assim, mas espera aí, você está enxergando aqui paralelo, mas eu tenho uma solução aqui anterior que ela vai proteger seu e-mail. Fala, e se ela falhar? O que acontece? Não, mas não é. A gente está enxergando aqui falando via API, ou seja, de novo, a gente está falando via software. É muito rápido. Então, assim, o momento que eu tenho de analisar e entregar ou não essa mensagem na caixa do Dario é muito rápido. Não dá tempo de executar alguma coisa. Tá? E a gente não está nem falando assim em relação ao processo ali que poderia ter uma EDR que trabalharia nessa camada. A gente está falando assim, e-mail. Tudo quanto é tipo de coisas que eu posso analisar no e-mail. E não são poucas coisas. É muita coisa. Né? A gente tem nas soluções mais de 900 regras ali, métricas de análise de um e-mail. Ou seja,
é muita coisa. Você pensar assim, eu achava que o e-mail era só um corpo da mensagem, o subject ali, mas nada. Não. Assim, tem um monte de coisa por trás, tá? Então a gente tem, enfim, consegue enxergar toda essa massa de dados. E que um dos pontos que eu acho muito legal, assim, que na verdade é o meu dia a dia, né, de a gente apresentar os relatórios para os clientes, etc., é que a visibilidade que dá é como se tivesse, igual você falou no início, você pega essa massa de dados e agora eu quero pensar uma coisa dentro dessa massa de dados. O que eu quero pensar? Vamos lá, minha empresa está se passando por uma adequação da LGPD. Bom, preciso saber os requisitos básicos, que são os dados sensíveis. Vamos lá, o que seria um dado sensível? CPF? Tá bom, pega nessa massa de dados e pinça a palavra CPF. Isso, pronto. Ele vai pegar essa massa inteira em questão de segundos ou milissegundos ali, ele vai te puxar tudo que teve relação e passar CPF na rede. Ou mesmo eu quero saber se tem um protocolo, né? De novo, como você falou bem no início, se tem um protocolo vulnerável na rede, eu também quero saber. Ou você está fazendo uma chave secreta lá no Kerberos, sei lá, no meu AD tem um problema? Tem. Cara, é uma string, é uma palavra e um enter. Só isso. Nossa, se a gente pensar na nossa época, 10 anos atrás, de fazer isso, era impossível você ter esse dado. Fica analisando o log, né? Ele falou, log em você cima pode de pegar log. um CIEM, o CIEM correlaciona tudo, mas o que determina o CIEM, né, de fato? Ele é ruim? Não é ruim. Só que o problema dele é que tem que ter uma expertise de quem está criando a regra. Perfeito. Tem que ter a capacitação técnica de entender e a experiência. E aí é um pouco disso que ele falou. Tem muitos profissionais hoje que já querem dar esse passo à frente, mas não tem a expertise de ter passado por um problema antes, ou vários problemas, né? Que aí essa expertise, de fato, você vai olhar e falar assim, peraí, eu tenho que criar uma regra porque essa informação desse cara aqui vem com essa, vem com essa, vem com essa. E, de novo, quem está fazendo isso é quem? É o humano. Agora, você pega todas essas correlações e dá para inteligência artificial e o machine learning. Quer dizer, o que você está falando aqui para o público entender é que, no caso utilizando a inteligência artificial do modo full, né, como é o caso aí do Arc3, eu não tenho que criar regra. Quer dizer, não tem mais aquele especialista que só ele sabe o que está lá, como é que foi montada aquela regra, aquele monte de script, aquele monte de coisa. Quer dizer, eu como security officer, eu não estou dependendo mais única e exclusivamente da inteligência de uma equipe. Isso está dentro. Falando do mercado aquecido, geralmente esse cara falta gente. Falta gente, ele é muito caro, muito difícil de se contratar. Tem turnover absurdo. Eu já vi várias empresas recomeçando a implementação de CIEM mais de uma vez. E o pessoal que está assistindo sabe disso. E o contrato rolando. Já instalou, aí depois não está funcionando bem, chama outra consultoria ou contrata outra pessoa para poder passar a flanela e passa a flanela e nunca está no ponto ideal, né? Nunca está no ponto ideal. Isso aí é fantástico, falando em termos disso, né? Quer dizer, da segurança que alguém que vai estar fazendo um investimento olhar para a inteligência artificial como sendo algo que possa te ajudar na questão até de montar a equipe, né? É algo que ajuda demais. Tem que pôr isso nessa conta, né? E essa é uma dúvida até que frequente dos nossos clientes, que eles vêm geralmente com essa dúvida, nossa, é uma solução muito disruptiva, uma solução muito moderna para o meu time que é pequeno. Mas é exatamente esse cliente que a gente consegue mais ajudar, porque ele não tem um time grande, ele não tem um time capacitado, então entrega parte desse serviço bruto, né, e crítico também, que é a resposta ao incidente, identificação de ameaças para a inteligência artificial, você vai ter mais tempo para estruturar o seu time. Né? Você vai ter mais tranquilidade para estruturar o seu time, porque a inteligência artificial está defendendo o seu ambiente. Né? Então é diferente do que o cara precisa. Não, eu preciso ter um time parrudo, um time de muitos especialistas para conseguir usar uma solução como o Dark 3. Na verdade é o contrário. O cara que a gente mais ajuda é o cara que tem um time menor e um time ainda sem muita experiência. Entendeu o valor disso? Exato. Vai em frente.